1 Samuel capítulo 10. Saul é ungido. Oi, gente, quero Samuel, saudá-los com a paz do curta Senhor. e Eu sou a evangelista compartilhe. Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos estar aí juntinho lendo o capítulo de hoje, que é o capítulo 10. Que o Senhor possa nos dar entendimento para lermos e entendermos com sabedoria. No capítulo 10 de Samuel, o povo pediu um rei, Deus escolheu um rei, e aqui aqui Samuel ungiu a Saul como rei de Israel. Pegou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. E disse: porventura te não tem ungido? O Senhor te ungiu por capitão sobre a sua herdade. Então, como se disse, ele ia ser capitão, ele ia ajudar, ele ia olhar as tribos. E partindo hoje de mim, acharás 2 homens juntos no sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelzá, aos quais lhe dirão, acharam as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou os negócios das jumentas e está preocupado com você, aflito, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante, vocês vão chegar do carvalho de Tabor, e ali vocês vão encontrar 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro levando 3 pães e o outro levando um odre de vinho. E eles perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que você vai aceitar esses 2 pães. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descerão do alto, trazendo diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, profetizando. Aí, gente, no 10:4, Gibeá, ele está no verso 5 aí, 10:4, né? A saudação e o recebimento desses pães sacrificiais deviam ser entendidos por Saul como uma homenagem rendida ao ungido de Deus, porque nesse momento Saul estava sendo ungido. Aí depois, Gibeá, que significa outeiro de Deus, era o lugar onde morava Saul. Samuel foi o primeiro profeta em cujo redor se reuniu um grupo de jovens com o propósito de estudar e dedicar a si próprios ao serviço de Deus. Tal rancho dos profetas se formou em Ramá, cidade natal de Saul. A música era uma parte significativa das suas manifestações de louvor e era frequentemente escrita sob a influência do espírito de profecia que o Senhor enviava a eles. Saul será transformado em outro homem, e será transformado e receberá o poder do Espírito de Deus. No versículo 10:7, a habilidade foi dada por Deus, mas Saul é quem precisava tomar decisão de fazer uso. O Senhor nos dá habilidades, mas nós temos que tomar decisão de fazer uso. O Senhor levanta profetas, o Senhor levanta pastores, o Senhor levanta mestres, mas nós temos que ter a habilidade de fazer uso do que o Senhor nos deu. E aqui, tanto a transformação e o recebimento do poder do Santo Espírito, bem como a regeneração do coração,
são essenciais para Saul guiar Israel segundo o propósito de Deus. Pois quem é o pai deles? Como alguém que se torna profeta por linhagem ou pelo poder do Espírito de Deus, o pai de Saul não era profeta. Então ele não era profeta. Então não era para ele ser profeta. Ele tinha, né? Então o pessoal tá assim, uai, Saul agora é profeta? Quem é o pai dele? O pai dele nem profeta é, mas o Senhor o levantou e o Senhor levanta quem ele quer. Né? E aquele levantou e foi dado o dom profético de Deus. E este provérbio passou a ser aplicado a qualquer pessoa que começava a atuar em alguma esfera da vida totalmente diferente daquela em que normalmente se encontrava. No 10.2, no 10.19, a sua rejeição a Deus é manifestada pelo desejo de ser como as outras nações. Então Israel rejeitou a Deus quando quis ser como as outras nações. Aí o povo escolhe Saul, mas Deus que conduziu tudo, porque o povo pediu um rei. A tribo, o clã, a família e o filho eram provavelmente escolhidos por meio de sorteio. O que Samuel fez, em particular, ao ungir Saul, conforme o verso 1, que ele aqui ungiu ele e beijou, né? Beijou na testa, na bochecha. Então houve uma confirmação. Aqui ele confirmou, né? Agora é confirmado. Saul fez em particular no verso 1, mas agora publicamente de forma que tanto o povo como Saul tinha certeza de que o sorteado havia sido escolhido por Deus. Então Samuel fez particular no início do capítulo 10 e agora publicamente o povo reconhece ele como rei em Israel. Saul se escondeu por causa de uma modéstia autêntica de timidez. Saul era tímido. Então quando ele foi ungir ele estava escondido, né? E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, ele era mais alto que todo o povo, desde o ombro para cima. Então Samuel disse a todo o povo: olha se vocês acham o elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Ele é diferenciado. Procura aí que vocês vão achar. Porque ele tinha se escondido por causa da timidez dele. E declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aquele cujo coração Deus tocara. Então eles acompanharam. Mas esse capítulo se encerra assim. Eles acompanharam e deram presentes para Saul. Mas os filhos de Bilial não acreditaram. Eles disseram: é este que nos há de livrar? E esses filhos de Bilial desprezaram e não lhe trouxeram nenhum presente. Porém, ele se fez como surdo. Muitas vezes as pessoas debocham da pessoa que pega alguma coisa para fazer, né? Quem é esses filhos de Bilial? Eles não trouxeram presente. Era uma série de transgressão ética, beirando uma rebelião declarada. Eles não acreditaram na capacidade de Saul. Mas é bom, quanto menos acreditar na capacidade de uma pessoa ungida por Deus, mais capaz ela se torna. Então aqui no capítulo 1, os filhos de Belial não acreditaram em Saul. As pessoas deram presente, receberam ele como rei e tudo, todos voltaram para casa, mas os filhos de Belial